Olá, graça e paz, amados, tudo bem? Tô aqui para fazer esse vídeo, para trazer uma palavra, para falar das coisas de Deus, né? Sei que é complicado, é a primeira vez que estou fazendo um vídeo assim, trazendo uma palavra, devido, né, à nossa situação hoje, né, no mundo, no nosso país, né? Estamos em quarentena, né? Então é a forma que nós temos de estarmos nos comunicando e nunca deixar de falar do amor de Deus, né? Espero que vocês em casa aí nessa quarentena estejam usando o tempo da melhor forma possível, né? Buscando a Deus, procurando acrescentar o conhecimento, né? Que isso é muito bom, e podendo também estar mais próximo de suas famílias, né? Nós aqui em casa temos vivido isso, né? Embora eu tenha saído algumas vezes para atender o meu trabalho, né? Mas a minha esposa e meu filho, desde março, que estão em casa, né? E nós estamos. Foi uma adaptação rápida, mas estamos aqui conseguindo levar isso da melhor forma, né? Deus tem falado conosco, nós temos buscado muito a presença do Senhor. E eu quero deixar para vocês que isso é muito importante. Se apegue muito a Deus. Ore bastante, procure edificar suas vidas, né? Edificar a vida de vocês, para que isso vai ser a melhor coisa que vocês estão fazendo. Não se apegue às notícias ruins, às coisas que essa mídia traz aí, né? Nós aqui em casa não temos o hábito de assistir telejornais, essas coisas, porque isso não nos edifica em nada, né? E quem cuida de nós é Deus, amém? Gente, eu quero falar para vocês uma história, né, uma passagem que tem no livro de Gênesis, né, no capítulo 22, que fala sobre Deus quando ele prova a Abraão, né? E o pastor me disse para trazer uma palavra, né? E eu já tinha essa palavra já há alguns dias já, né? Eu vim, o Espírito Santo tinha ministrado em meu coração essa palavra. E eu vim aqui, como é que se diz, esmiuçando aqui e essa palavra aqui, e falou muito comigo, né? E eu creio que vai falar com vocês também, bem? Está lá em Gênesis 22, tá? Eu quero estar lendo aqui do capítulo 22, do versículo 1 ao 13, do versículo 1 ao 13, tá? Que o título é Quando Deus prova a Abraão, né? Diz assim: depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Estou aqui. E Deus prosseguiu: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 de seus servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos: Ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e, depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho. Levou também o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: O fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar, sobre a lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Estou aqui. Então o anjo disse: Não estenda a mão contra o moço, não lhe faça
Nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Amém? Até aqui, irmãos. Do capítulo 22, do 1 ao 13. Isso é uma palavra que fala sobre Deus provar a Abraão, né? Provar a fé de Abraão. Só para a gente relembrar aqui um pouquinho algumas coisas, quem que foi Abraão, né? Abraão foi tido como pai de nações, né? Lá em Gênesis 12 que se inicia ali algumas coisas ali sobre isso, né? Ele é tido como patriarca, o pai da fé do povo hebreu, né? Deus chama ele para ele se retirar e para uma terra distante, né? E ali desde o início ele já nem hesitou, né? Ele nem colocou impedimento, talvez ele poderia até ter falado, mas para onde que eu vou? Vou fazer o que lá, né? Ele não, quando Deus o chamou, ele simplesmente aceitou o chamado, né? E Deus assim ordenando que ele fosse para uma terra distante, né? Ele foi para essa terra, né? E Abraão foi uma pessoa que, por ele atender de imediato ali, eu creio, o chamado de Deus sem hesitar, né? Deus tinha uma grande obra na vida dele, que onde ele colocava a mão, ele prosperava, né? E Deus fazia as promessas a Abraão, né? Que a descendência dele seria como as estrelas do céu, né? Incontáveis, né? A descendência dele, né? E que Abraão, quando ele foi chamado, aproximadamente ele tinha 75 anos de vida ali. E ele não tinha filhos, né? Pelo motivo de sua esposa, Sara, ser estéril, né? Então ele não tinha filhos. E antigamente as pessoas, que a Bíblia nos relata que as pessoas tinham muitos filhos, né? Muitos filhos. E era honroso o pai ter bastante filhos, né? E Abraão não tinha. E Deus fez uma promessa a ele de que ele seria pai de nações, né? Mas eu creio que Abraão, observando essa promessa, ele deve ter passado pela cabeça dele assim: como que eu serei pai de nações? Como que eu vou herdar toda essa terra que Deus tem para mim? Que Deus havia uma promessa de que ele herdaria a terra, de que a descendência dele seria incontáveis como as estrelas do céu, né? Como a areia do mar. E ele fala: mas como se eu não tenho um herdeiro? Como se eu não tenho um filho, né? E eu creio que ele deva ter tido essa dúvida em seu coração, né? E muitas das vezes, irmão, nós temos também. Deus tem promessas em nossas vidas e a gente não consegue ver isso com os olhos da fé. Nós só vemos isso com os olhos carnais, né? De imediato a gente já põe impedimento, a gente já vê a nossa situação real e atual, né? E ali eu creio que Abraão também pensou sobre isso, né? Mas Deus falou para ele que ele teria um filho, né? Que seria o filho da promessa, né? Que foi Isaac, né? E se passando o tempo ali, a gente resumindo aqui um pouco da história de Abraão, né? Aproximadamente ali quando ele foi ter Isaac ali, né? Que Deus concebeu que a esposa dele pudesse ter Isaac, ele tinha em torno de 100 anos de idade aí, né? Então, assim, humanamente falando, tanto para hoje como eu creio que na época, ele já era de idade avançada para ser pai, né? Para ter um filho, né? Mas as coisas de Deus são sobrenaturais, né? E Deus concedeu a Abraão esse filho, porque era uma promessa que Deus tinha feito a ele, né? E com a esposa estéril, e ele de idade avançada também, mas Deus concedeu isso. Então isso nos mostra que as bênçãos de Deus, as promessas de Deus não têm limite, né? Não, humanamente falando, sim, mas se nós cremos em Deus e vemos as coisas pelo mundo espiritual, isso pode acontecer, né? E aqui o que eu quero falar é do capítulo 22, né? E Abraão se apegou a essa promessa que era o filho Isaac, né? E ele teve um filho anterior que a sua esposa, sabendo da promessa que Deus tinha na vida dele, e sabendo que o tempo demorava, eu creio que o tempo passava e demorava para isso acontecer, no entendimento dela, ela quis adiantar as promessas de Deus, né? É onde nós às vezes queremos adiantar as coisas de Deus na nossa vida, não queremos cumprir o processo, né? O que ela fez? Ela deu uma de suas empregadas, né, com o nome de Agar, para se deitar com Abraão, para que pudesse ter filhos, né? E foi onde nasceu Ismael.
Mas mesmo assim, Abraão não tinha, parece que Abraão não tinha esse apego, porque ele sabia que não era o filho da promessa. Ele tinha isso com ele, né? E Deus concedeu, né, que com ele com 100 anos de idade ele tivesse Isaac, né? E quando Deus falou com ele sobre que daria um filho a ele, a Bíblia nos relata que, se eu não me engano, é lá em Gênesis 17, né? 17, 17. Deixa eu só confirmar aqui, irmãos, que diz assim, Gênesis 15, 17, 17, que diz assim, Abraão prostou-se com o rosto em terra, riu-se e disse no coração, poderá o homem de 100 anos gerar um filho, dará luz Sara aos 90 anos? A esposa tinha 90 anos e ele 100 anos, né? E Deus mais uma vez reafirmou a promessa ali e ele em seu coração ele riu. Eu creio que aquilo poderia ser até uma dúvida, né? E muitas das vezes Deus tem promessas em nossas vidas, só que a gente está tão na situação real ali apegado àquilo que a gente não consegue enxergar o que Deus promete, né? Mas o que eu quero trazer para vocês aqui eu quero falar de 3 elementos aqui, né, desse capítulo que importantes aqui, que é o amor, a obediência e a fé, né? São três elementos aqui muito importantes aqui, né, para que essa situação aqui que Abraão viveu pudesse ser glorificado o nome do Senhor, né, e a fé dele edificada, né? O primeiro elemento é o amor, né, para com Deus, né? O Senhor queria provar ele para saber onde estava o coração dele, né? Depois da promessa que ele recebeu, que era o filho que ele tanto queria, Isaac, né? E Deus queria provar para saber onde estava o coração de Abraão, né? Porque, irmãos, Deus tem que estar em primeiro lugar em nossos corações, né? Abraão, ele amava Isaac, era o filho que ele tanto desejava, né? Deus precisava provar ele para saber onde estava o coração dele, se estava em primeiro lugar, se Deus estaria em primeiro lugar, ou se seria Isaac ou qualquer outras coisas, né? Nós, quantas das vezes, né, irmãos, nós falamos que amamos a Deus, que seguimos a Deus, que estamos ali na igreja, mas o nosso coração não está em Deus, né? O nosso coração está nas coisas materiais ou está em outras coisas, né? Por exemplo, eu amo a Deus, mas eu não vou largar o meu futebol. Ou, por exemplo, eu amo a Deus, mas o meu carro, sabe? Tem pessoas assim, eu conheço alguns tipos de pessoas que são assim. Dizem que amam a Deus, mas Deus não está em primeiro plano em suas vidas, né? Então, muitas das vezes Deus precisa nos testar para saber onde está o nosso coração. E foi o que Deus fez com Abraão, né? Testando ele em relação ao filho dele, Isaac, né? E o segundo elemento aí, portanto, prontamente aí, o segundo elemento é a obediência, né? Prontamente obedeceu ao pedido que Deus lhe fizera, mesmo não compreendendo, né? Porque aqui o versículo 2 diz assim, Deus diz assim, né? E Deus prosseguiu, toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, Deus ainda declara assim, né? A quem amas, vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei, né? E assim, eu tento trazer isso para os dias de hoje, né? Por exemplo, eu tenho um filho, né, de 9 anos, o Mateus, né? E eu fico imaginando, né, os dias de hoje, né? Eu amo o meu filho, mas aqui o que a Bíblia quer nos passar, que o nosso coração tem que estar em primeiro no Senhor, primeiro em Deus, né? Eu fico imaginando a situação de Abraão tendo um único filho, o filho que foi uma promessa que Deus deu, e o mesmo Deus que fez essa promessa para ele, que deu o filho, pediu o filho dele novamente, né? E aqui nos relata assim que Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou seu jumento e tomou 2 de seus servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado, né? E assim, ele obedeceu. Nenhum momento ele questionou. Nenhum momento ele questionou, né? Ele saiu, pegou o filho, 2 servos dele, um jumentinho, né? E caminharam ali. E a Bíblia nos relata ali que ele caminhou por 3 dias. Por 3 dias ele caminhou. E eu fico pensando aqui, né? Eu creio que o que se deve ter passado pela cabeça de Abraão, ele caminhando com o filho, com os servos ali em relação a esse sacrifício, né? Foi uma situação muito... Eu fico pensando aqui a gente, às vezes,
Deus fala algo para nós, como Deus falou para Abraão ali, para oferecer o filho em sacrifício. E Deus falou para ele caminhar, né? Que mostraria para ele, né? Oferece ali um holocausto em Moriá, né? Eu fico imaginando esse processo desses 3 dias em horas, e ele caminhando ali, o que não deveria estar se passando pela cabeça dele. Mas em nenhum momento a Bíblia nos relata que ele murmurou, que ele falou que não iria oferecer o filho em sacrifício, né? Ele caminhou e ele perseverou diante da situação, ele caminhou e foi, né, fazer o que a Bíblia nos relata aqui, né? Em nenhum momento ele hesitou, né? Ele poderia questionar a Deus, né? Senhor, mas o Senhor me deu filho e agora vai tomar ele desta forma, né? Mas não, ele caminhou. E muitas das vezes, irmão, trazendo isso para os nossos dias de hoje, né? Às vezes nós estamos passando por alguma prova, por alguma situação e que Deus nos coloca ali, e esses 3 dias de Abraão, para nós, às vezes pode ser alguns meses e a gente não tem essa perseverança, a gente não consegue ter. Às vezes por algum probleminha, alguma luta que a gente tem que passar, que Deus quer provar a nossa fé, a gente de primeiro impacto já pensa em desistir, né? Já pensa em parar, né? Então nós temos que perseverar, temos que fazer como Abraão, né? E o terceiro elemento aqui, a fé, né? Em alguns capítulos anteriores ele vacilou na fé, né? Tentando ali ajudar, no caso, Deus a realizar a promessa do filho da promessa, ali, que foi quando a Sara pegou uma de suas escravas e deu para ele, né? Para ele, que ele se deitasse com ela para que tivesse o filho, né? Querendo adiantar o processo de Deus na sua vida, né? E um dos outros fatores também foi quando ele riu em seu coração, né? Quando Deus falou que daria um filho, ele já de idade avançada, né? Então, assim, eu creio que Deus, vendo que Abraão estava amadurecendo ali, resolveu provar ele em relação a Isaac, né? Devido a essas situações que ele passou, né? Deus falou assim, eu vou provar para ver onde está o coração dele. Eu creio que foi dessa forma, né? Que Deus ali agiu, né? E, e ele caminhando ali 3 dias ali, né? Eu creio que passou muitas dúvidas no coração dele e ao mesmo tempo deva ter passado confiança, né? No versículo 5 ali nos relata aqui que foi onde ele exercitou a fé, né? Então Abraão disse a seu servo, ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá e depois de adorar voltaremos, né? Quando ele chegou ali ao ponto ali onde ele deixaria ali os servos dele, ele falou que iria adorar e que voltaremos. Ele não falou eu voltarei, ele falou voltaremos. Então aqui voltaremos, ele quer dizer que ele já estava exercitando a fé, porque ele creu ali que Deus ia criar uma situação que ele ia voltar com o filho dele, porque ele confiou plenamente ali no Senhor, né? E isso é muito importante, irmão, nós confiarmos plenamente em Deus. Nós estamos passando por uma situação muito difícil hoje no mundo, no nosso país aí, em relação a esse vírus, né? Tem pessoas que estão desesperadas, pessoas perderam seus empregos, né? E o mundo tá uma bagunça. O país aí tá essa briga política, governador contra o presidente, e ficam essas brigas, né? Mas nós não temos que nos apegar a isso, nós temos que confiar no Senhor, né? Porque Deus que provê todas as coisas sobre nossas vidas, né? Eu tenho estado aqui desde o final de março aí, da última semana, que tem começado todo esse isolamento aí, e Deus tem provido fortemente e assim grandemente em minha vida, né? Deus não tem deixado faltar nada. Deus tem assim honrado a gente aqui em minha casa. E eu creio que se a gente se apegar na palavra, se apegar nessa palavra, que se apegar em oração com Deus, Deus vai cuidar de nós. Deus não vai deixar nos desamparado, né? E é aqui esses três pilares que nós temos que exercer em nossa vida aqui, né? É o amor aqui, como Abraão fez, né? O amor, a obediência e a fé, né? E que nós possamos exercitar a nossa fé. Amém? E eu quero aqui partir aqui no versículo 5, né, eu já falei que onde ele exerceu ali a fé, que ele diz que voltaremos, né? E no versículo 8, Deus mesmo proverá o momento mais difícil da prova, mas não impossível, né? O caminho da obediência, ele é difícil, não é um caminho fácil, é um caminho difícil. Abraão conhecia a fidelidade a Deus, por isso não se desesperou. Ele sabia quem ele era em Deus, assim como nós temos que saber quem nós somos em Deus, né? Para nós confiarmos plenamente em Deus, nós temos que saber quem nós somos em Deus, amém?
E por isso ele não se desesperou. E aqui, irmãos, mostra aqui uma dupla obediência. Por quê? Isaac sabia quem era o pai em Deus. Eu acho que provavelmente ele via as maravilhas de Deus na vida de Abraão. Porque ele já era moço, eu acho que ele percebia que onde o pai estava, onde o pai colocava a mão, Abraão, prosperava. Abraão prosperava muito, grandemente Deus agia na vida dele, era nítido isso aqui, a história nos conta, a Bíblia nos relata isso, né? Então eu creio que aquilo, o filho via nitidamente aquilo, né? E o momento difícil da prova ali, né? Abraão conhecia a fidelidade de Deus, por isso ele não se desesperou. Isaac também obediente, deixou ser amarrado por seu pai, e ali naquela situação, ele perguntou ao pai, né? No versículo aqui, então, no versículo 7, então Isaac disse a Abraão, seu pai, pai, respondeu Abraão, estou aqui, meu filho. Isaac perguntou, o fogo e a linha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto, né? Abraão respondeu, meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos, tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão. Esse edificou o altar e arrumou a lenha. E eu creio que ali, Abraão já avançado de idade, né? E Isaac provavelmente deveria ser um rapaz forte, né? Bem mais forte que o pai idoso, mas ele não hesitou. Em nenhum momento ele poderia ali entrar em, sei lá, de repente em luta corporal com o pai, falar: não, eu não vou ser o cordeiro, não. Não, em nenhum momento ele fez isso. Acho que em gesto de obediência ali, e eu creio também que ele sabia ao Deus que o pai servia, ele simplesmente, né, deixou o pai o amarrar. A Bíblia não nos relata aqui se ele não quis, em algum momento ele hesitou. Não, ele aceitou ali, né, a situação. E eu tento imaginar o que se passava ali naquele momento no coração de Abraão, né? E, e assim, nós trazemos isso para o dia de hoje, né? Eu passei por uma situação logo quando o meu filho nasceu, né? O Mateus, né? Ele eu casado há muito tempo já, a gente queria um filho, né? E Deus assim nos concedeu, né? Essa bênção nos dando o Mateus, né? Só que o Mateus aos 45 dias de vida, ele teve um problema, né? De arritmia cardíaca, né? E nós, não tendo conhecimento disso, achamos que era uma gripe normal, que era algum resfriadinho, né? Porque ele tossia, a pele dele ficava roxa, né? Assim, a gente levou ele no médico, né? E chegando ali na pediatra, ela automaticamente viu os batimentos dele que estavam altos demais e ela entrou em desespero e aquilo deixou nós mais desesperados ainda, né? E assim, a pediatra que nós frequentávamos, ela era do lado, atravessando a rua, era um hospital infantil de Guarulhos, né? A Santa Casa Infantil de Guarulhos. Então nós descemos ali do consultório dela, ela fez uma carta, falou: gente, vocês correm lá no hospital, que eu não tenho equipamento aqui para cuidar do filho de vocês. O filho de vocês está com os batimentos cardíacos muito alto, correm lá, é um caso de urgência. E nós chegamos ali correndo, entramos em desespero. Eu dei aquela carta para a menina da recepção do hospital, a menina já entrou correndo, já veio médicos, enfermeiros, já pegaram ele e correram para dentro com ele, não deixaram a gente entrar. E a gente ali sem entender nada, né? Então assim, eu creio que foi a mesma situação de Abraão. Ele se passou por uma situação muito difícil com o filho que era o filho da promessa. Mas a gente entrou num desespero ali, mas lá no fundo eu falei: Senhor, esse é o filho que eu tanto pedi a Deus, que eu tanto quis. E o Senhor vai deixar acontecer alguma coisa antes. Eu falei: não, eu creio no Deus que eu sirvo, né? E ali naquela situação, só resumindo aqui esse testemunho, irmãos, o Mateus, ele teve 13 paradas cardíacas, né? Problema de arritmia no coraçãozinho dele, e aquilo deixou nós em pânico. Ele já foi entubado naquele mesmo momento que ele deu entrada no hospital. Os médicos faziam muitas perguntas para nós que nós não sabíamos como responder, né? Mas ali era para ser glorificado o nome do Senhor, né? E entramos ali em trabalho de oração, toda a família, os amigos ali, todo mundo orando, né? E resumindo bem esse testemunho, né? Ali o Mateus, ele, para honra e glória do Senhor, hoje ele tem 9 anos, né? Na época ele tinha 45 dias de vida. Ele teve 14 paradas cardíacas e está hoje, para honra e glória do Senhor, está vivo, sadio,
menino forte, inteligente e que serve ao Senhor. Então, é assim, aquilo foi para testar a nossa fé, mas em nenhum momento eu deixei de acreditar que Deus nos daria o livramento. Falei, Senhor, eu não aceito, eu não aceito. Eu insisti ali, eu não aceito, eu não aceito. Eu, conhecedor da verdade na época, a Viviane é minha esposa, né? Não, mas nós persistimos nisso e hoje está aqui para honra e glória do Senhor, né? Ele louva a Deus, né? Ele é uma bênção em nossas vidas, né? Mas porque nós confiamos no Senhor, né? Da mesma forma que Abraão confiou ali no Senhor, né? E Abraão, já ouvi várias vezes pessoas dizendo, né? Mais ou menos assim: estou pronto para deixar tudo, né? Logo vem as provas e as pessoas desistem, né? Deus nos prova, mas também ele nos dá o escape, né? Foi o que aconteceu com a minha vida, foi o que aconteceu aqui com Abraão, né? Deus ali ele vai nos testar para saber onde está o nosso coração, onde está a nossa fé, né? Às vezes, a fim de prover nossa fé, ele nos manda subir a montanha, né? Como ele fez com Abraão, né? E sacrificar algo que realmente amamos, né? No momento ali, nosso filho era tudo na nossa vida ali. E foi onde Deus quis ali testar a nossa fé, né? E às vezes as pessoas ali ama ali, tem no seu coração seus empregos, um relacionamento, ou às vezes até uma oportunidade de um sonho, alguma coisa, as pessoas têm aquilo tão forte em seus corações que Deus fica em segundo plano, né? Eu já ouvi várias vezes pessoas dizendo assim, estou pronto para deixar tudo. Aí, mas logo que vem ali a primeira prova ali, a pessoa já desiste, já pensa em desistir, não consegue resistir, né? Deus nos leva à montanha para provar os limites da nossa força física e emocionais e principalmente o limite da nossa fé, né? Então, assim, quando nós somos testados, quando Deus nos coloca à prova, Ele está ali testando a nossa fé, quer ver o nosso limite ali, se a gente está ali prestes, sabe, a romper ali em fé, em oração, né? Abraão era um homem que, normal, eu creio que ele também teve os seus erros, né? Sujeito às dúvidas e falhas, possibilidades de dar um passo atrás ali era possível naquela situação em relação ao filho que era o filho da promessa, né? E até mesmo de certa forma seria até justificado essa situação, né? Porque era o seu único filho ali, o filho da promessa, né? Mas ele não, né? Mas ele não cedeu, ele permaneceu ali confiante nas promessas do Senhor, né? Eu não sei qual que é o seu Isaac, né? Mas quero te encorajar a permanecer no amor, na obediência e na fé. Mediante a situação que nós estamos passando hoje, os problemas que você tem, confie no Senhor, permaneça firme, que Deus tem uma resposta. Ali na hora que Abraão levantou ali, eu creio ali, para imolar o seu filho ali, o anjo bradou, né? E Deus trouxe a provisão, né? Ali foi edificada a fé, né? Deus enviou o anjo ali e proveu ali o cordeiro, né? Para fazer o holocausto, né? E o nome do Senhor foi glorificado. E eu creio que é isso que Deus quer de nós, né? Deus vai prover em nossas vidas. Então quero deixar para vocês aqui essa palavra, compartilhar essa palavra aqui e falar para vocês que permaneçam em fé, permaneçam orando, por mais que os nossos olhos carnais não vejam provisão na situação, nós temos um Deus que tudo provê, nós temos um Deus que tudo pode. Eu falo isso por experiência própria. Deus tem provido na minha vida coisas sobrenaturais. Eu tenho vivido nesses últimos dias. Então eu só tenho a agradecer a Deus. E eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para falar para vocês: permaneçam firmes, agradeçam a Deus, por mais que difícil que pareça. Sabe? Orem, leiam a palavra, edifiquem a vida de vocês, que eu creio que Deus vai dar uma resposta e logo mais tudo isso vai passar e nós cantaremos o hino da vitória. Amém? Então, eu quero aqui encerrar essa palavra, agradecer a oportunidade ao pastor Ataíde aí que nos concedeu para fazer esse vídeo e eu creio que essa palavra vem edificar a vida de vocês, amém? Eu quero nesse momento fazer uma oração para nós encerrarmos, amém? Senhor meu Deus e meu Pai Jesus, eu quero neste momento, Senhor, te agradecer por este momento de compartilhamento desta palavra com quem estiver ouvindo, Pai. Com o Senhor, Pai, aleluia, com o jovem, Pai, com o velho, com o moço, Senhor,
Senhor, com quem estiver ouvindo essa palavra, Pai. Que venha, Senhor, de encontro ao coração, Pai. Que venha, Senhor, permanecer firme, Pai, assim como Abraão, Pai. Venha, Senhor Jesus Cristo, caminhar o processo, Pai, que é necessário, Pai. E que não venha questionar, Pai, mas que venha, Senhor, Pai, louvar o Teu nome, Senhor, Pai. Que venha, Senhor, permanecer firme na fé, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Que venha permanecer no amor, Pai, e na obediência para contigo, Senhor, Pai. Venha sobre a vida de cada um que estiver ouvindo esta palavra, Senhor. Que ela venha edificar vidas, ó Senhor Jesus Cristo, Pai. Que ela venha ao encontro de corações, Pai. Que pessoas que devem estar precisando, Pai, edificar a sua fé, Senhor. É o que eu quero te pedir. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo, que é o nosso Consolador, sobre a vida de cada pessoa que estiver ouvindo esta palavra, Pai, para que venha a ser edificada, Senhor, e que o Seu nome venha a ser glorificado, Senhor, cada vez mais, Senhor. É o que eu te peço, Pai, no poder do Teu nome, Senhor. Eu quero te agradecer desde já, Senhor, pelo que tens feito, Senhor, e que vais fazer em minha vida, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu quero aqui agradecer a vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus e que essa palavra possa falar profundamente aos corações. Amém.